E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos ao nosso vídeo de segunda-feira, onde o tema agora é as compras que eu me arrependi de ter feito, né? Aquisições que eu me arrependi de ter feito. E hoje é dia de falar de Surfista Prateado, Dualidade Cósmica. Tá aqui um grande arrependimento da minha vida no que se refere a aquisições de HQ. Eu já vi algumas pessoas falarem desta HQ, desta história no YouTube. Se não me engano, acho que já vi falarem até de uma outra edição, não dessa edição que eu tenho aqui. E confesso que talvez se eu tivesse comprado essa edição em um outro formato, com uma outra apresentação, eu talvez tivesse me decepcionado um pouco menos. Mas deu-se um conjunto da obra e um conjunto negativo da obra, né? Coisas que fizeram com que eu me arrependesse demais de ter adquirido esse quadrinho, né? Mas vamos a eles então, vamos falar do que se passa aqui, né? Que o mestre do terror aqui do lado já tá ficando nervoso, já tá se perguntando por que esse cara não fala nunca, o que tá acontecendo, tá enrolando. Que o mestre do terror é um sujeito muitas vezes meio impaciente. Não parece, se vocês olharem pra ele não parece, mas o mestre do terror é impaciente com as minhas idiocrancias. Então vamos lá. Dualidade Cósmica foi publicado pela Mitos, né? Essa ediçãozinha que eu tenho aqui no ano de... não tenho ideia, vamos ver aqui se descubro o ano. Vamos ver... aí ó, 2001. Eu comprei essa edição em banca, né? Tava em banca, eu comprei. Eu lembro que eu tava voltando de uma viagem. Ou indo para uma viagem, não lembro mais. Mas lembro a cidade onde eu comprei. Eu comprei em Novo Hamburgo, uma cidade aqui da grande Porto Alegre. Vi lá, achei a capa bonita. Tratava-se do Surfista Prateado. Tinha o Galactus na capa, que pra mim é sempre um grande chamariz, né? Adoro o Galactus. Não reconheci esse cara aqui no momento em que fiz a compra, né? Mas é o Thanos. E essa moça aqui, cara, eu nem lembro mais quem é ela. Bastante esquecível, pelo menos para este que vos fala. Mas então, comprei animadinho. E eu confesso a vocês que eu não me recordo agora se quando eu comprei ela vinha num invólucro plástico ou se não vinha. Eu só sei que a primeira decepção se deu quando eu fui ler. Porque ao abrir eu me dei conta que era preto e branco. Cara, eu não consigo gostar 100% de HQ preta e branca quando se tratam de heróis Marvel DC. Eu tenho uma certa tolerância quando se tratam de edições muito antigas. Eu tenho algumas edições aí dos anos 60 e tal, que eram publicadas em preto e branco aqui no Brasil. E eu consigo ser tolerante com aquelas edições, porque se tratam de edições de época, né? Uma outra época e tal. Consigo ter essa tolerância. Mas aqui nós temos uma HQ de 2001. E por que a Mitos a publicou em preto e branco? Eu não faço ideia. Talvez alguém mais esclarecido do que eu possa aparecer aí nos comentários e dizer que a HQ originalmente foi produzida em preto e branco e que era para ser publicada em preto e branco mesmo, o que eu vou achar bastante estranho, o que não vai mudar em absolutamente nada o meu desgosto para com a edição. Mas, né, pelo menos explicaria isso, mas eu tenho fortíssima impressão de que a escolha de
publicar em preto e branco foi feito aqui, né? Não sei, posso estar enganado, é bem possível que esteja, mas nunca consegui me livrar dessa impressão. Então aqui de cara já me deu essa decepção, né? O roteiro dessa história é do Ron Marz, é um cara muito conhecido, e desenhos do Claudio Castellini, que também é bastante conhecido, né? São artistas bastante respeitáveis. Ron Marz com certeza muito mais reconhecido, né? Aqui há umas dedicatórias e tal. Vamos por partes. Esqueçamos o fato de que a edição é em preto e branco, né? A arte é muito bonita, né? Vou cobrir aqui o Mestre do Terror um pouco. Deixa eu afastar um pouquinho o meu querido Mestre do Terror aqui para eu poder abrir. Ó, a arte é muito boa, muito bonita, né? Não, quanto a isso, absolutamente nada a se dizer. O nome da mulher aqui é Ravenna Branca. Nunca tinha ouvido falar antes de adquirir essa edição e jamais voltei a ouvir falar dela depois que a adquiri. Então, quanto à arte, absolutamente nada a declarar em contrário. Eu gostei bastante da qualidade da arte, né? Inclusive no preto e branco ficou legal da mesma maneira. Não dava para se esperar menos, né? O artista é realmente muito bom. Mas eu não consegui absorver a história. Eu não consegui me interessar pela história. E esse foi o segundo ponto. Quando eu cheguei em casa, fui ler a edição, que eu a abri e me dei conta que era preto e branco, um determinado nível de decepção já se apossou de mim, né? Porque eu não esperava que fosse preto e branco. Mas eu ainda pensei assim, bom, se eu curti a história, vai ter valido a pena. Eu achei a história tremendamente confusa, tremendamente genérica. Que me perdoem os que conhecem essa história e gostam dela, os que gostam dessa pegada cósmica, né, espacial, sci-fi, mas eu achei incrivelmente genérico. Dá para resumir muito fácil a questão aqui, né? Tipo, existe um artefato mega poderoso, do Thanos quer esse artefato e contratou a tal da Ravenna Branca. O Galactus tem interesse no mesmo artefato, embora por motivos diferentes do Thanos, digamos por motivos mais nobres, aspas no nobre, e entra em contato com o Surfista Prateado para que ele tente adquirir, pegar esse artefato. A tal da Ravenna Branca obviamente entra em conflito com o Surfista Prateado. Em mais de um momento eles são inimigos, em outros momentos eles meio que se forçam a uma aliança, tudo na tentativa de chegar ao objetivo comum, que é pegar esse artefato. E quando finalmente o momento de pegar o artefato chegar, é claro, eles vão entrar em conflito novamente. Cara, genérico demais, né? A gente já leu, a gente já viu, a gente já assistiu uma trocentena de roteiros com a mesma pegada, com o mesmo tipo de história, né? A tal da Ravenna Branca não conseguiu me interessar também como personagem, como antagonista do surfista. Não ficou muito claro para mim, afinal de contas, qual é a capacidade dela, quais são os poderes dela, né? Tipo, o Surfista Prateado é um cara extremamente poderoso, ela peitou o Surfista Prateado ali. Tipo, quais são as capacidades dessa Ravenna? Se ela é tão fodona assim, por que ela fica por aí de serviçal de outro cara? Alguém vai dizer, mas é o Thanos é fodão. Por favor, é fodão, mas né, tem que ter um limite para sua servidão. E os poderes dela, de certa maneira, não ficam assim tão claros. Em alguns momentos ela parece depender extremamente da tecnologia, em outros momentos
parece que ela tem capacidades físicas, aquela história de sempre em que ela fica surpresa com a nobreza do surfista prateado, que a ajuda e não a deixa morrer no final da história. E o surfista prateado acaba, digamos assim, conseguindo o seu intento. Eu não sou de contar o final das histórias aqui, vocês sabem, não é meu hábito, né, dar esse tipo de spoiler, mas numa história assim que eu considero tão fraca, né, vamos ser sinceros e simplesmente dizer que no final das contas ninguém fica com o tal do artefato. Tô trazendo o mestre do terror de volta pra cena. Ninguém fica com o tal do artefato, entendeu? Nem o Thanos, nem o Galactus. Mas diferentemente do Thanos, o Galactus fica satisfeito com o fato de que se ele não ficou, ninguém ficou. E é isso. Uma das maiores decepções de compras de quadrinhos em banca que eu fiz, né? Não consegui gostar do fato de ser preto e branco, não consegui gostar da história, não consegui gostar da maioria dos personagens envolvidos. O Galactus tem uma participação pequena e bastante genérica como mandante, o mesmo se dá com o Thanos. A antagonista do surfista parece não ter nenhuma razão em si para ser antagonista do surfista. Quando eu digo razão em si, eu quero dizer, óbvio, a motivação dela é que ela foi contratada e tal, mas ela não parece ser alguém com capacidades para peitar o surfista prateado. E, no entanto, ela dá trabalho. O tipo de história que eu poderia ter passado muito bem sem adquirir. Não sei quais mistérios são esses que me fazem ainda ter essa edição na coleção até hoje. Mas serviu para fazer esse vídeo, né? E se você gostou do vídeo, pelo menos, deixa um like aí pra mim e pro meu querido mestre do terror.